Bom dia! Então, a gente estava falando sobre suplementos e eu comentei que existem uns fitoterápicos para massa muscular. Eu vou começar a história do começo. Isso aí existe, séculos lá na China. A medicina chinesa tem umas coisas muito legais pra gente aproveitar por aqui. Inclusive na medicina do esporte, lá na China, os atletas olímpicos têm um hospital de medicina do esporte do lado do Centro Olímpico, que é baseado nesse tripé, né? São fitoterápicos, massoterapia e acupuntura. Então, para recuperação muscular e melhora do desempenho, eles usam a acupuntura, fitoterápicos e as massagens e tal. E aí, na China já se usa esses fitoterápicos para diminuir perda de massa muscular, diminuir perda de massa óssea, principalmente nas mulheres pós-menopausa. Então eles já usam isso há um tempão. E aí a medicina do esporte chinesa adaptou para os atletas. De onde vêm essas substâncias? Como se descobriu? Essas substâncias são o seguinte, a agricultura descobriu. Por quê? Porque essas substâncias os insetos tiram da planta para estimular a síntese proteica e eles fazerem a composição e a manutenção do exoesqueleto. Então assim, os insetos, o esqueleto é para fora, é uma carapaça de proteína o esqueleto dos insetos, certo? Por isso que a gente pisa e faz crack. E para isso é altamente proteico. Então eles vão lá na plantinha, come os fitoterápicos da plantinha. Esses fitoterápicos são os hormônios que vão fazer, vai estimular a síntese proteica no inseto para fazer essa carapaça aí, para fazer o exoesqueleto deles. O que a agricultura pensou? Bom, se são pragas, a gente faz o seguinte: se a gente mexer nesses fitoterápicos, se a gente mexer nessas substâncias da planta e eles não conseguirem tirar essas substâncias da planta, será que a gente acaba com as pragas? Porque daí eles não vão ter estímulo para a síntese proteica e aí eles não vão ter interesse nas nossas plantinhas. E a agricultura começou a estudar isso. E aí eles perceberam assim, se a gente fizer isso, qual o impacto dessa substância no humano? Porque a gente pode tirar isso da plantinha e a plantinha não servir mais para a agricultura também. Qual o impacto dessas substâncias no humano e qual o impacto se a gente tirar para os bichinhos, né, para os insetos? E aí a gente descobriu o seguinte, que realmente ela funciona como um hormônio, né? Então ela estimula mesmo a síntese proteica. E nos humanos também, olha que fofura. Então tem alguns estudos mostrando, ainda são precários, porque assim, a medicina chinesa já faz isso há séculos, mas a medicina ocidental ainda está estudando isso para provar nos nossos moldes, nos nossos formatos de estudo, tá bom? Então, o que acontece? Tem alguns estudos in vitro, que eles pegaram a célula muscular, colocaram cortisol. Cortisol é um hormônio que inibe a síntese muscular ali, tá bom? Deixaram um controle, que não deram nada, aí deram testosterona, IGF-1, que é grosso modo, um metabólito do GH. Então, deram testosterona, IGF-1 e a equidisterone, que é esse hormônio da planta aí. E aí depois eles observaram no microscópio. A síntese proteica na célula muscular in vitro com o equidisterone foi semelhante à da testosterona. A síntese proteica, assim, a manutenção da massa proteica, na verdade. Porque o que esses hormônios fazem? Eles estimulam a síntese proteica, então eles diminuem a degradação da proteína, o turnover proteico, né? Então, assim, a diferença in vitro da célula muscular que recebeu testo para a célula muscular que recebeu a equidisterone é que na equidisterone as fibras estão todas organizadinhas, assim, ó. Você vê que a síntese proteica aumenta mesmo. Na testosterona elas estão mais bagunçadinhas, então assim, ele diminui o catabolismo, por isso que acumula proteína no músculo. E aí, o que aconteceu? A partir daí, começou a se usar essa equidisterone para síntese proteica em humano. Então, assim, vamos ver se tem algum efeito colateral? Vamos ver. Tem um outro estudo que mostrou, assim, como essa equidisterone age. Nós temos, não é só testosterona que inibe degradação muscular, de proteína muscular, né? O nosso estrogênio também é anabolizante, tá?
Só que nosso estrogênio na forma natural. Se você se entupir de estrogênio, não vai adiantar nada, você só vai ter trombose, tá? Não é assim que faz. Mas, por exemplo, as mulheres que têm um ciclo hormonal fisiológico, elas fazem uma semana aí de ciclo de anabolizante, que é a semana da ovulação do pico de estrogênio. Essa semana, por isso que o treinador tem que conhecer o ciclo menstrual da sua aluna, porque essa semana é a semana de arregaçar no treino, de força, tá bom? Que é onde você vai ganhar massa muscular mais, assim. Vai ter maior chance de ganhar massa muscular. Então você faz um microciclo assim, ó, arregaçando. Então, aí o que a gente descobriu? A gente, eu digo a medicina, tá? A ciência. A ciência descobriu que o equidisterone, ele atua no receptor de estrogênio da célula muscular. É por isso que ele não é androgênico. Ele não é androgênico, então ele não vai dar efeito colateral androgênico, ele não vai transformar a mulher num homem. Você não engrossa a voz, você não aumenta o clitóris, não cai seu cabelo, porque não é da testosterona no receptor de DHT, né, de testosterona que o equidisterone atua. Então, assim, por isso que é dado para mulher na pós-menopausa, lá na China há séculos. É por isso que os atletas chineses usam. Tem alguns estudos já se questionando por que isso não entrou no antidoping ainda. Porque é super bom. Lógico que ele não vai inchar o músculo igual a testosterona faz, que é o efeito fake, né? Eu brinco que é o efeito fake da testo. Você toma, retém sódio no músculo, o músculo incha, você acha que você tá fortão. Aí você para de tomar, murcha, aí você fica viciado nisso, em ficar inchado pela testo, né? E fica tomando indefinidamente. Não vai fazer isso, vai fazer síntese proteica. E síntese proteica demora, como eu já disse no outro vídeo. Então, assim, você vai demorar um tempão para construir proteína. Só que o fitoterápico, ele ajuda nesse processo, tá? Então, assim, eu tomo o equidisterone já tem alguns anos já. E, assim, não tive efeito colateral, não tem problema nenhum, não altera a menstruação. Ah, mas não faz ginecomastia porque é feito de estrógeno. Na verdade, o estrogênio tem dois tipos de receptores, né? Principais. Os principais, são dois tipos de principais. E o receptor que faz a mama, que faz a ginecomastia, não é o mesmo receptor do músculo. Então, o equidisterone atua no receptor do músculo, mas ele não se liga no receptor do tecido mamário. Então, assim, ele não vai estimular o desenvolvimento de mama, tá? E nem aumentar câncer, nada disso, tá bom? Então, tem que, né, dar crédito aí para essas plantinhas. Que plantinhas são essas? Não é o tríbulos, tá? O tríbulos muita gente estudou achando que isso aumentava a testosterona. Ele não aumenta a testosterona, ele estimula o eixo que está suprimido. Então tem gente que usa tríbulos para recuperação do eixo hormonal, né? Quando toma testosterona, o eixo interno, né? A produção interna de hormônio é suprimida, porque você já está recebendo de fora, o corpo entende que não precisa produzir mais. E aí a hora que você tira, você não está produzindo. Aí o tríbulos ajuda de novo a restabelecer o eixo, mas ele não estimula a produção de testosterona, ele estimula a produção dos hormônios da hipófise, lá da cabeça. Então já tem estudo falando que não aumenta a testosterona. Pode melhorar a libido nos casos das mulheres, mas não é por causa da testosterona, tá? Agora as equidisterones, tem a mais famosa ali, a que eu tomo, é a turquesterona. A turquesterona é como se fosse um anabolizante fitoterápico. É um hormônio fitoterápico, que é da classe dos equidisterones. Então eu mando manipular a turquesterona em qualquer farmácia de manipulação esportiva, dá pra fazer. Eu tenho a minha farmácia de preferência, que eu costumo sempre mandar fazer. E de confiança, né? Porque senão os caras põem farinha e falam que é turquesterona. E aí eu uso isso aí pra ganhar massa muscular. Faz diferença. Bom, pelo menos pra mim faz diferença. O treino também faz diferença. Eu tinha no meu pós-operatório do tornozelo, eu tava com 15 quilos a mais do que eu tô hoje. Eu fiz dieta hipocalórica, obviamente. E dieta hipocalórica, você perde gordura, mas você perde massa muscular. Ainda mais sem treinar força. Eu tava sem treinar força. Tava só correndo. Aí perdi 15 quilos. Tinha massa muscular no meio. Mas eu ainda tenho bastante massa muscular, ó. Tenho ainda margem pra perder. Então não tem problema pra mim.
Mas tomando a turquesterona e com a dieta hipocalórica, não tem estudo disso, tá, gente? Eu tô falando da minha percepção e da lógica do uso do negócio, tá? Mas assim, na minha percepção se o fitoterápico estimula a síntese proteica, mesmo com dieta hipocalórica, eu acho que a turquesterona pode ajudar a perder menos massa muscular quando você tá em dieta hipocalórica. Porque perde massa muscular em dieta hipocalórica, não adianta, gente. Você perde gordura e perde massa muscular junto. Mas se você tomar a turquesterona, talvez você minimize essa perda de massa muscular, você diminua essa perda de massa muscular, né, da dieta hipocalórica. Então é isso, povo. Eu vou postar os gráficos bonitinhos nos stories, se vocês quiserem ver e tudo mais. E aí vão me mandando feedback. Então, quanto mais as pessoas perguntarem, mais eu vou querer fazer o vídeo explicando. Então, assim, né, se vocês têm vontade de saber mais sobre isso, né, melhor. Agora, tem gente que não acredita, né? Tem gente que prefere acreditar que a água que tá dentro do músculo é o efeito anabólico. Então, prefere tomar testosterona porque incha. E aí, essa pessoa acredita que inchaço é a mesma coisa que músculo. Aí cada um se engana como pode, né? Eu prefiro ter meus músculos aqui, ó. Perdi 15 quilos correndo e continuo tendo músculo pra perder. Ainda tem bastante gordura, obviamente, que eu já perdi bastante, mas ainda tenho. Só que nesse processo de eu perder gordura, meus músculos estão indo estão se catabolizando em menor escala, menor proporção. Eu percebo isso, não tem estudo ainda a respeito disso, tá? Entenderam, gente? É isso. Aí, se vocês... É óbvio, dose, como prescreve, isso daí é com o médico e com o nutricionista. Eu acho que o Nutri também pode prescrever, tá? Principalmente atleta de alto rendimento. Que isso não é doping. Não está na lista da WADA. Ai, que legal. Ainda bem, né? Que daí dá pra gente ajudar os caras a deteriorarem menos músculo, porque a intensidade do treino de alta performance é muito grande. Então a tendência é perder tudo. Músculo, gordura. O cara tem que comer pra caceta, às vezes não dá conta de comer, ou às vezes tem que manter o peso, como eu tava conversando com um atleta de endurance esses dias, e tem que manter o peso super magrelo para poder dar conta de fazer um Ironman, por exemplo. Mas o pouco de peso que esse cara tem que ter, ele tem que ter músculo para suportar tudo isso, executar todo esse trabalho, né? Então muitas vezes a equidisterone, a turquesterona pode ajudar. Tá bom, gente? Era isso que eu tinha para falar. Dúvidas, perguntas, sugestões, e eu vou fazer mais enquete para responder. Se vocês preferem que eu continue falando de medicina do esporte, se vocês preferem que eu fale um pouquinho de comportamento agora, de anestesia, do Covid, da vida, seja lá o que for, tá bom? Um beijo, boa quarta-feira pra vocês. Juízo, gente, a situação tá muito feia, quase 3 mil mortes por dia. Não é porque a doença é tão fatal assim, é por falta de atendimento. Não é hora de ficar doente. Pelo amor de Deus, tomem cuidado. Eu treinando, cagando de medo, porque eu falei, se eu me lesionar eu tô fodida, não tem leito pra me atender no hospital. Então assim, vamos cuidar da gente mesmo, vamos cuidar de quem a gente gosta, tá bom? Porque o negócio tá feio mesmo, não é sensacionalismo. Eu tô dentro do hospital, eu tô vendo o que tá acontecendo, tá bom? Um beijo pra vocês e juízo.